Se o choro durar, lembre-se que a alegria vem. Salmos 35. Se você está assistindo este vídeo agora, é porque em algum lugar dentro de você existe uma dor que não foi embora. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas, trabalhando, vivendo normalmente, mas quando chega a noite, quando o silêncio toma conta, o coração aperta e as lágrimas aparecem de novo. E você se pergunta, por que ainda dói? Por que parece que Deus não responde? Por que essa fase não termina? Salmos 30:5 diz algo que parece simples, mas carrega uma verdade que muda tudo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que a pergunta é, e quando essa noite parece longa demais? E quando a madrugada se estende e você já não tem forças nem para orar? E quando a esperança começa a falhar e você sente que está repetindo o mesmo sofrimento? Presta atenção. Deus não escreveu essa promessa para te consolar de forma superficial. Ele escreveu para te lembrar que existe um ciclo espiritual acontecendo. Existe um tempo que Deus permite e existe um tempo que Deus encerra. A noite não é um castigo eterno, é um ambiente de transição. E muitas vezes, enquanto você pensa que está sendo destruído, Deus está te protegendo de algo pior e te preparando para algo maior. Talvez você esteja dizendo, eu não aguento mais chorar. Mas o céu está dizendo, eu ainda não terminei com você. E hoje, neste vídeo, você vai entender por que esse choro tem um propósito, porque Deus não perdeu o controle e como identificar que a sua manhã está mais próxima do que você imagina. Porque quem permanece de pé na noite vai testemunhar o nascer de um novo tempo. Quando a alma não aguenta mais chorar. Existe um tipo de choro que não faz barulho. Ele não acontece na frente das pessoas. Ele acontece quando você se deita e a mente não desliga. Quando você tenta dormir e o peito aperta. Quando você se olha no espelho e sente que está carregando o mundo nas costas, mas ninguém percebe. Esse é o choro de quem está cansado de ser forte. O choro de quem já tentou segurar firme, já tentou confiar, já tentou manter a fé, mas chegou num limite. E é exatamente aqui que muita gente começa a achar que perdeu Deus, porque pensa assim, se eu estivesse com Deus, eu não estaria desse jeito. Mas essa é uma mentira perigosa. Jesus em João 11:35 chorou, o Filho de Deus chorou. Isso significa que o choro não é ausência de fé. O choro pode ser a prova de que ainda existe vida dentro de você. Porque tem gente que não chora mais porque já desistiu por dentro. Você ainda chora porque ainda se importa, ainda acredita, ainda quer ver Deus agir. O problema é que quando a dor dura muito, a alma começa a se sentir esquecida. E é aí que o inimigo trabalha. Ele não precisa te derrubar de uma vez. Ele só precisa te convencer que isso nunca vai mudar. Ele só precisa plantar uma frase na sua mente. Essa é a sua vida agora. Só que Deus não permite que você chegue no limite para te humilhar. Deus permite para te ensinar que chegou a hora de parar de carregar sozinho. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso quer dizer que quando você não aguenta mais, Deus começa a mostrar que Ele aguenta por você. Existe uma força que não nasce no conforto. Ela nasce quando você já não tem saída. E o céu não despreza um coração quebrantado. Salmos 51:17 diz que Deus não rejeita um espírito quebrantado. Ou seja, quando você chora, Deus não se afasta, Deus se aproxima. Então ouça isso como alguém que fala com você com verdade. Se você está chorando agora, isso não é o fim. Isso é o sinal de que Deus está trabalhando onde ninguém vê. A sua alma está gritando, mas o céu está ouvindo. E o próximo ponto vai te surpreender, porque existe um tipo de lágrima que pesa mais no céu do que qualquer oração falada. O choro que ninguém vê é o que mais grita no céu. Existe uma verdade espiritual que pouca gente entende. Nem toda oração precisa de palavras. Tem momentos em que a alma está tão apertada que você não consegue nem falar com Deus. Você tenta orar, mas as frases não saem. Você tenta louvar, mas o coração está esmagado. E aí você pensa, eu nem consigo buscar a Deus direito.
Talvez ele nem esteja me ouvindo. Mas é exatamente aí que Deus está mais perto do que você imagina. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando você não consegue orar, o próprio Espírito ora por você. Quando você só consegue chorar, o céu transforma suas lágrimas em linguagem espiritual. O que você chama de fraqueza, Deus chama de intercessão profunda. Agora preste atenção nisso. Existe um choro que não é apenas tristeza. Existe um choro que é um pedido de socorro silencioso. É quando você está no seu quarto, a casa está quieta, o celular está virado para baixo, ninguém manda mensagem, ninguém pergunta se você está bem. E você só sente um vazio que não dá para explicar. E é nessa hora que o inimigo tenta te convencer de uma coisa. Se ninguém te vê, Deus também não está vendo. Só que a Bíblia mostra o contrário. Em Gênesis 16, Agar estava sozinha no deserto, chorando, achando que ia morrer. E naquele lugar de abandono, Deus aparece e se revela como El Roi, o Deus que vê. Ela não estava numa igreja, não estava num altar, não estava cercada de pessoas de fé. Ela estava quebrada no deserto. E mesmo assim, Deus a viu. Você precisa entender que Deus não se move apenas pelo que é público. Ele se move pelo que é secreto. Mateus 6,6 diz que o Pai vê o que é feito em secreto e recompensa. E isso inclui as lágrimas que você derrama quando ninguém percebe. O seu choro é uma prova de que você ainda está lutando. É o sinal de que, apesar do peso, você ainda não entregou sua alma ao desespero. E o céu não ignora lágrimas sinceras. Salmos 56:8 diz que Deus recolhe nossas lágrimas e as guarda em seu odre. Isso não é poesia, isso é revelação. Deus registra cada lágrima, cada uma. Isso significa que não existe uma dor que você viveu que Deus não anotou. Não existe uma noite que você atravessou que Deus não viu. E não existe uma humilhação silenciosa que Deus não tenha presenciado. E sabe o que é mais forte? Quando você chora em secreto, você está sendo refinado sem perceber. Porque tem coisas que só saem de dentro de nós quando a vida aperta. Orgulho, autossuficiência, confiança em pessoas, expectativa humana. Tudo isso começa a morrer dentro da gente quando só Deus sobra. E é nesse ponto que a fé começa a ficar pura. O choro escondido é o lugar onde Deus começa a construir uma intimidade que ninguém pode roubar. Porque quando você aprende a buscar a Deus no fundo do poço, você nunca mais depende do alto da montanha para ter fé. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Uma fase em que Deus tirou os barulhos ao redor para que você escutasse a voz dele dentro. E o próximo tópico vai abrir sua mente, porque existe um motivo espiritual para Deus permitir que você atravesse uma noite longa. Não é abandono, é proteção. A noite não é o fim, é o lugar onde Deus te esconde. Existe uma fase na vida em que parece que tudo fica escuro ao mesmo tempo. As portas não se abrem, as respostas não chegam, as pessoas somem, e até aquilo que antes fazia sentido começa a perder o brilho. Você olha para a sua vida e pensa: o que está acontecendo comigo? Por que Deus me colocou nesse lugar? E aí nasce a pior sensação de todas, a sensação de estar parado. Mas deixa eu te dizer algo que vai mudar sua visão. Nem todo silêncio é rejeição, nem toda escuridão é derrota. Muitas vezes, Deus usa a noite para esconder você de coisas que ainda não consegue enxergar. O problema é que quando estamos na noite, a gente interpreta tudo como castigo. Só que Deus não trabalha assim. Deus não está te destruindo. Deus está te preservando. Em Colossenses 3:3, está escrito que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que existe um lugar espiritual onde Deus guarda quem Ele ama, especialmente quando há batalhas invisíveis acontecendo. Tem guerras que você nem sabe que escapou. Tem armadilhas que não chegaram até você porque Deus te colocou num lugar de recolhimento. Você acha que está atrasado, mas pode ser que você esteja protegido. Olha o exemplo de José. Em Gênesis 37 até Gênesis 41, José passa anos vivendo uma noite que não era dele. Traído pelos irmãos, vendido, humilhado, preso injustamente.
Tudo parecia escuro, mas aquela prisão era um esconderijo. Deus estava escondendo José até o dia em que o Egito estivesse pronto para recebê-lo. José não foi esquecido, José foi guardado. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Deus te tirou do palco, tirou do barulho, tirou do controle, porque tem coisas que só podem ser formadas em você quando ninguém está vendo. A noite é onde Deus trabalha sem interferência humana. O mundo chama isso de atraso. Deus chama isso de preparação. Você sabe por quê? Porque se Deus te colocasse na promessa antes de curar suas emoções, você destruiria o que pediu. Se Deus te entregasse o que você sonha, enquanto você ainda está quebrado por dentro, você não sustentaria. Então Ele te esconde para te fortalecer. Isaías 26:20 diz: entra no teu quarto e fecha a porta, esconde-te por um pouco, até que passe a indignação. Esse texto é forte. Deus manda se esconder. Deus manda recolher. Deus manda esperar. Não porque Ele abandonou, mas porque existe um tempo em que a melhor estratégia espiritual é permanecer guardado. O inimigo gosta de atacar quando você está exposto, emocionalmente frágil, ansioso, tentando provar alguma coisa para alguém. Mas quando Deus te esconde, Ele impede que certas pessoas tenham acesso a você. Ele impede que certas conversas te destruam. Ele impede que certos ambientes te contaminem. E sabe qual é a parte mais profunda? Deus te esconde até de você mesmo, porque tem fases em que você tomaria decisões erradas se tivesse poder e oportunidade. Então Deus bloqueia, fecha portas e te mantém em silêncio. Não é porque Ele não te ama, é porque Ele te ama demais para te deixar se perder. Salmos 91:1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. A noite pode ser esse esconderijo. A fase difícil pode ser a sombra onde Deus te protege enquanto algo grande está sendo preparado. Então escute isso. Se hoje tudo parece escuro, não significa que Deus saiu. Pode significar que Deus te colocou num lugar onde o inimigo não pode tocar. E no próximo tópico, você vai entender algo ainda mais forte. A duração da sua dor não é uma sentença. O tempo não cancela promessa nenhuma. O tempo da dor não define o tamanho da promessa. Existe uma frase que destrói a fé de muita gente sem fazer barulho. Ela não aparece como blasfêmia, nem como revolta. Ela aparece como cansaço. A pessoa olha para o tempo passando e diz por dentro: já era para Deus ter feito isso. Já era para ter mudado. Já era para eu estar vivendo outra realidade. E aí, ela não desiste de Deus de uma vez. Ela vai desistindo aos poucos. Ela continua indo à igreja, continua ouvindo louvor, continua dizendo que acredita, mas lá dentro, algo começa a morrer. A esperança vai se apagando lentamente. Só que o tempo não é um sinal de que Deus falhou. O tempo é um instrumento que Deus usa. Em 2 Pedro 3:8, está escrito que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso significa que Deus não está preso ao relógio humano. Ele não se atrasa. Ele trabalha em outra dimensão. E muitas vezes, quando você pensa que Deus está demorando, Ele está alinhando coisas que você nem imagina. Porque promessa não depende só de você. Promessa envolve cenário, envolve pessoas, envolve portas, envolve livramentos, envolve maturidade espiritual. E Deus não vai te entregar uma promessa incompleta. Ele vai te entregar completa e no tempo certo. Abraão recebeu uma promessa, mas esperou anos. E a Bíblia diz em Romanos 4:20 que ele não duvidou da promessa de Deus, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Agora pense comigo, como alguém se fortalece na fé enquanto o tempo passa e nada acontece? Porque ele entendeu que o tempo não é inimigo da promessa. O tempo é o terreno onde a fé se prova. O problema é que o ser humano não sofre só pela dor. Ele sofre pela sensação de que a dor não vai acabar. A incerteza machuca mais do que a ferida. Você consegue suportar uma noite ruim quando sabe que vai amanhecer. Mas quando parece que não amanhece, a mente entra em colapso. É aí que o inimigo começa a sussurrar: se Deus fosse agir, já teria agido. Mas esse pensamento é um veneno.
Porque se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que Deus raramente age no nosso ritmo. Ele age no momento perfeito. E o momento perfeito quase sempre parece tarde demais para quem está esperando. Lázaro estava morto há 4 dias quando Jesus chegou. 4 dias. Marta disse em João 11:21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo o que muitos dizem hoje. Se Deus tivesse vindo antes, não teria acontecido isso. Só que Jesus não chegou atrasado. Ele chegou no ponto em que ninguém mais poderia receber o crédito. Ele chegou quando a medicina não podia fazer nada, quando o luto já tinha tomado conta, quando a esperança humana tinha acabado. E foi nesse cenário que ele revelou um poder maior. Talvez seja isso que Deus está fazendo na sua vida. Talvez ele esteja esperando o tempo certo para que o milagre não seja confundido com coincidência. Você precisa entender uma coisa. Quanto mais longa a noite, mais marcante é o amanhecer. E às vezes, Deus permite que a dor dure para que você nunca mais duvide do poder dele quando a alegria chegar. Em Eclesiastes 3:11, diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo. Tudo. Até o que hoje parece feio, confuso, injusto, doloroso. Deus tem a capacidade de transformar isso em algo formoso no tempo certo. O que você está vivendo não é o fim, é a construção do cenário. E eu vou te dizer algo com toda a firmeza. A promessa não diminui porque demorou. Na verdade, algumas promessas demoram porque são grandes demais para serem entregues em qualquer momento. E o próximo tópico vai mexer com você, porque existem lágrimas que não são apenas sofrimento. Elas são sinal de libertação. Tem correntes invisíveis se quebrando enquanto você chora. Quando você chora, Deus está quebrando correntes invisíveis. Você já percebeu que existem dores que não vêm de fora, mas de dentro? Não é uma pessoa que te machuca, não é uma situação específica, não é uma notícia ruim. É como se algo estivesse preso dentro de você. Uma pressão silenciosa, uma tristeza que aparece sem aviso, um peso que te acompanha até nos dias em que tudo parece estar normal. E aí você chora, mas nem sabe explicar o motivo. Só que existe um segredo espiritual nisso. Nem toda lágrima é sinal de derrota. Algumas lágrimas são sinal de libertação. Porque enquanto você pensa que está apenas sofrendo, Deus pode estar arrancando algo antigo que estava enraizado na sua alma. Salmo 126:5 diz, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Perceba a palavra semear. Lágrima não é desperdício. Lágrima pode ser semente, e semente só faz sentido quando existe colheita. Tem gente que acha que chora porque é fraco, mas na verdade, chora porque está sendo tratado por Deus. Deus muitas vezes usa a dor como ferramenta para quebrar correntes que você não vê. Correntes emocionais, traumas antigos, dependências, feridas de rejeição, culpa escondida, peso de palavras que alguém lançou sobre você anos atrás. Coisas que você tentou esquecer, mas que ficaram guardadas como veneno no coração. E quando Deus decide curar, Ele não passa uma camada de tinta por cima, Ele vai na raiz. Em Jeremias 17:9 está escrito que o coração do homem é enganoso. Isso significa que a gente pode achar que está bem, mas na verdade está apenas acostumado com a dor. Tem pessoas que vivem anos carregando feridas e chamam isso de personalidade, chamam isso de jeito de ser. Mas Deus sabe que é prisão e quando Ele começa a mexer, dói, porque cura verdadeira incomoda. Libertação não é confortável. Quando Deus começa a quebrar cadeias, Ele toca em lugares que você evitou por muito tempo. E é aí que você chora mais do que nunca. Você acha que está piorando, mas pode ser que esteja sendo purificado. Olha o que Jesus fez em João 5, quando encontrou aquele homem enfermo há 38 anos. Jesus perguntou, queres ficar são? A pergunta parece óbvia, mas não era. Porque existem pessoas que se acostumaram tanto com a dor que têm medo de viver sem ela. Existem prisões emocionais que viram identidade. E Deus precisa quebrar isso. E sabe qual é a corrente invisível mais comum? A culpa. Tem gente que chora porque sente que Deus não vai mais usar.
chora porque se acha indigno, chora porque errou. Mas 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Deus não apenas perdoa, Deus purifica. E purificação é processo. Outra corrente invisível é a rejeição. Rejeição dói mais do que perda, porque a perda machuca o que você tinha. A rejeição machuca o que você é. Mas a Bíblia diz em Salmos 27:10: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso significa que existe um abraço do céu capaz de curar a ferida mais profunda. E quando Deus começa a derramar esse amor, você chora. Chora porque percebe que foi amado do jeito errado por muito tempo. Chora porque sente o Espírito Santo tocando onde ninguém tocou. Chora porque finalmente entende que não precisa mais provar nada para ninguém. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você chora na presença de Deus, você não está apenas desabafando. Você está sendo libertado. Muitos milagres não acontecem no corpo primeiro. Eles acontecem na alma. Deus primeiro restaura por dentro, porque Ele sabe que se você não for curado internamente, mesmo recebendo bênçãos externas, você continuará vazio. Então, se hoje você está chorando muito, não conclua rápido demais que é derrota. Pode ser Deus quebrando correntes invisíveis que estavam te prendendo há anos. E o próximo tópico vai ser ainda mais forte, porque existe um ponto em que Deus permite o choro não para te ferir, mas para te salvar de uma versão de você que poderia se destruir. Existe um ponto em que Deus permite o choro para te salvar de você mesmo. Essa parte aqui é difícil de aceitar, mas é uma das verdades mais libertadoras da vida espiritual. Nem toda dor vem do inimigo, nem toda tristeza é ataque. Existem momentos em que Deus permite o choro como uma intervenção. Você já parou para pensar que algumas coisas que você queria muito poderiam ter te destruído? Que algumas portas que você insistiu para abrir poderiam ter sido o seu fim? Que alguns caminhos que pareciam certos eram, na verdade, armadilhas disfarçadas? É por isso que tem fases em que Deus parece te frustrar. Ele fecha portas, interrompe planos, quebra expectativas, deixa você sem controle. E aí, você chora. Chora porque não entende. Chora porque se sente travado. Chora porque a vida não segue como deveria. Só que muitas vezes, esse choro é proteção. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Isso significa que você pode querer algo com sinceridade, mas Deus enxerga o que está escondido por trás do que você deseja. E se aquilo vai te afastar do propósito, Deus barra. E quando Deus barra, dói. Porque ninguém gosta de ser parado. A gente gosta de sentir que está avançando. A gente gosta de ter controle. Só que Deus sabe que existem momentos em que o seu avanço rápido seria o seu desastre lento. Em Lucas 22, 31, 32, Jesus disse a Pedro: Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Repare nisso. Pedro achava que estava forte. Pedro achava que nunca negaria Jesus. Mas Jesus sabia que dentro dele havia orgulho, autoconfiança, impulsividade. E Deus permitiu uma queda momentânea para salvar Pedro de uma destruição definitiva. Pedro chorou amargamente quando negou Jesus. Está escrito isso em Lucas 22:62. Aquele choro não foi só arrependimento, foi quebra, foi correção, foi reconstrução. E depois desse choro, Pedro virou outra pessoa. Tem lágrimas que Deus permite para arrancar a arrogância espiritual, para tirar a ilusão de que você consegue sozinho, para fazer você voltar para o centro da vontade dele. Porque existem pessoas que estão indo rápido, mas indo para o lugar errado. E Deus, por amor, permite que o caminho trave, permite que você perca a paz, permite que você se decepcione, permite que algo dê errado. Não para te punir, mas para te impedir de continuar avançando numa direção que parece boa, mas que te levaria a um abismo. Jonas é um exemplo claro disso. Ele fugiu do propósito e entrou num navio, achando que estava tudo bem. Mas Deus enviou uma tempestade,
Jonas 1 mostra que o caos começou justamente quando Jonas estava fora do centro da vontade de Deus. A tempestade não foi acaso, foi correção. E muitas vezes, Deus envia tempestades não para te matar, mas para te acordar. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você chora porque perdeu algo, mas talvez aquilo estava te afastando de Deus. Você chora porque alguém foi embora, mas talvez aquela pessoa era um laço que estava te prendendo. Você chora porque um projeto não deu certo, mas talvez aquilo seria um altar de idolatria que te consumiria. E eu sei que dói ouvir isso, porque quando a gente está sofrendo, a gente quer respostas rápidas. A gente quer entender logo. Mas Deus nem sempre explica. Ele apenas protege. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa que o entendimento humano é limitado, mas o amor de Deus é completo. Ele vê o fim desde o começo. E deixa eu te falar algo com firmeza. Se Deus está permitindo essa dor, talvez Ele esteja impedindo você de cair num buraco que você nem viu. Às vezes, você está chorando por algo que não aconteceu, mas daqui a um tempo, você vai agradecer por Deus ter impedido. Porque quando Deus não permite, é livramento. Quando Deus bloqueia, é cuidado. Quando Deus fecha, é misericórdia. E o próximo tópico é decisivo, porque existe um tipo de tristeza que não é apenas emocional, ela é um aviso espiritual. Um alerta de que algo precisa ser ajustado antes que você desabe. A tristeza que você sente pode ser um alerta espiritual. Muita gente acredita que tristeza é apenas sentimento, que é só fase, que é só cansaço. E às vezes é mesmo. Mas existem momentos em que a tristeza não é apenas emocional, ela é espiritual. Ela é um sinal, um alerta, um aviso do céu de que algo dentro de você está sendo atacado, desgastado ou drenado. E o problema é que quase ninguém percebe isso. Você começa a perder a alegria sem motivo aparente. Você acorda cansado mesmo tendo dormido. Você sente uma pressão no peito, uma irritação constante, um vazio que não explica. Você tenta se distrair, tenta conversar, tenta ocupar a mente, mas a sensação volta. E quando a noite chega, o coração pesa mais ainda. Aí você pensa: o que está acontecendo comigo? A Bíblia mostra que nem toda tristeza é natural. Em Neemias 2:1-2, o rei percebeu que Neemias estava triste e perguntou o motivo. Neemias respondeu com sinceridade, mas depois ele fez algo que revela maturidade espiritual. Ele orou antes de responder completamente. Ele entendeu que tristeza não é só estado de espírito, é ambiente de batalha. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza. Existe tristeza que nasce quando você está longe da presença de Deus. Não é que Deus te abandona. É você que vai se afastando aos poucos. A oração vai diminuindo. A leitura da palavra vai ficando rara. A comunhão vai enfraquecendo. E sem perceber, sua alma começa a ficar vulnerável. Salmos 42:5 é o grito de alguém vivendo isso. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Davi está conversando com a própria alma. Ele percebe que não é apenas um sentimento passageiro, é uma perturbação interna. E ele confronta isso com esperança em Deus. Isso é discernimento espiritual. Agora, preste atenção. O inimigo raramente começa destruindo alguém com pecado escancarado. Ele começa com desânimo. Ele começa com frieza. Ele começa com falta de vontade. Ele começa com um pensamento repetido. Não adianta. E quando a pessoa percebe, já está vivendo uma vida cristã sem fogo, sem alegria, sem propósito, só sobrevivendo. Em 1 Pedro 5:8 está escrito: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão. Vigiar significa observar sinais. E um dos sinais mais perigosos é quando a sua alegria começa a desaparecer e você aceita isso como normal. Não é normal viver com o coração pesado o tempo todo. Existe também um tipo de tristeza
que é consequência de cargas que Deus nunca mandou você carregar. Você está tentando resolver tudo, salvar todo mundo, agradar todo mundo, dar conta de tudo, e vai acumulando pressão até a alma começar a entrar em colapso. E aí, você pensa que está sendo forte, mas na verdade, está se afundando. Jesus disse em Mateus 11:28, "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." A palavra oprimido significa pressionado, esmagado. Quando você sente que está sendo esmagado por dentro, isso pode ser um sinal claro de que você está tentando caminhar sem descansar em Deus. E tem mais. Existe tristeza que vem de ambiente espiritual contaminado. Pessoas tóxicas, conversas negativas, lugares que drenam sua fé, notícias que alimentam medo, ciclos de comparação. Tudo isso vai deixando sua alma pesada. Provérbios 4:23 diz: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque o coração é porta. E se você não vigia o que entra, você começa a viver abatido, sem entender por quê." Mas aqui está a chave. A tristeza pode ser um alerta, mas não precisa ser uma sentença. Deus não te mostra que algo está errado para te condenar. Ele mostra para te reposicionar. Quando Deus te alerta, Ele está te chamando de volta para perto. Às vezes a tristeza é o céu dizendo: "Você está vivendo no automático, volta para mim." Às vezes é Deus dizendo: "Você está se alimentando de coisas que não fortalecem sua fé." Às vezes é Deus dizendo: "Você está carregando um fardo que eu não te dei." E sabe o que é poderoso? Quando você entende isso, a tristeza deixa de ser um inimigo e vira um sinal de direção. Porque Deus não quer apenas tirar você da dor. Deus quer te levar para um nível mais alto de intimidade. E o próximo tópico vai te fazer entender algo profundo. Existem lições que só nascem no escuro. Tem coisas que a vitória nunca ensinaria, mas a noite ensina de forma definitiva. A noite ensina o que a vitória não consegue ensinar. Tem coisas que você só aprende quando está no escuro. E isso não é uma frase bonita, é uma realidade espiritual. Porque quando tudo está dando certo, quando a vida está fluindo, quando as portas estão abertas, a gente tende a confiar mais nas circunstâncias do que em Deus. A vitória pode até te alegrar, mas a noite te amadurece. E talvez você esteja vivendo uma fase em que não há aplausos, não há reconhecimento, não há resultados rápidos. Você está fazendo o que pode, está tentando permanecer firme, mas parece que nada muda. Parece que você ora e o céu fica quieto. Parece que você tenta avançar e alguma coisa trava. E nesse cenário você pensa: "Eu não estou aprendendo nada, só estou sofrendo." Mas não. Você está sendo ensinado por Deus. A Bíblia mostra que a noite tem um poder que o dia não tem. Em Salmos 119:71, o salmista diz: "Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos." Olha que frase forte. Ele não está dizendo que gostou da dor. Ele está dizendo que a dor ensinou algo que ele não teria aprendido de outro jeito. Porque na aflição você aprende a depender. Na aflição você aprende a discernir. Na aflição você aprende a separar o essencial do supérfluo. Quando você está bem, muita coisa parece importante. Quando você está quebrado, você descobre o que realmente sustenta a alma. A noite ensina você a orar com verdade, porque existe uma oração que nasce da religião e existe uma oração que nasce do desespero. A oração do desespero não tem palavras bonitas, mas tem sinceridade. E Deus se move por sinceridade. A noite também ensina você a parar de confiar em pessoas, não no sentido de virar alguém frio, mas no sentido de entender que nenhum ser humano pode ocupar o lugar que só Deus deve ocupar. Jeremias 17:5 diz: "Maldito o homem que confia no homem." Isso não é um texto para te fazer desconfiado, é um texto para te lembrar que pessoas falham, mas Deus não falha. E a noite é o lugar onde essa verdade fica clara. Quantas vezes você já se decepcionou com alguém e disse: "Eu nunca imaginei que essa pessoa faria isso comigo"? Pois é, a noite ensina isso. Ensina que sua esperança não pode estar firmada em alguém que é instável. E sabe o que mais a noite ensina?
Ela ensina que você não é tão forte quanto pensava, mas também não é tão fraco quanto imaginava, porque tem gente que se acha forte até passar por uma crise, e quando passa, descobre que não era tão forte assim. Mas também tem gente que acha que vai morrer por causa da dor, e descobre que conseguiu atravessar. E isso gera uma força silenciosa, uma resistência espiritual que não se aprende em livros. Tiago 1:2-4 diz para considerar motivo de grande alegria passar por provações, porque a provação produz perseverança, e a perseverança traz maturidade. Isso significa que Deus não desperdiça sofrimento. Deus transforma sofrimento em estrutura. A noite também revela quem você é quando ninguém está te vendo, porque durante o dia você pode manter a aparência, pode sorrir, pode fingir que está tudo bem. Mas na noite, quando você está sozinho, você se encontra com você mesmo. E isso é confrontador. Muita gente foge desse encontro. Por isso, se distrai tanto. Por isso, busca barulho o tempo todo. Porque quando o silêncio chega, vem a verdade. Mas Deus usa a noite para te mostrar o que precisa ser curado. Ele te mostra seus medos. Ele te mostra suas inseguranças. Ele te mostra seus traumas escondidos. Não para te humilhar, mas para te libertar. Salmo 139, 23, 24 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Isso é uma oração de alguém que entendeu que Deus trabalha mais profundo do que o superficial. Deus não quer apenas mudar sua situação. Deus quer mudar você. E aqui está a chave. Quando Deus muda você, Ele muda tudo ao redor. Então, talvez hoje você esteja na noite, mas essa noite está construindo uma maturidade que vai te impedir de cair quando a vitória chegar. Porque tem gente que recebe bênção e se perde. Mas quem foi lapidado no escuro, aprende a permanecer firme na luz. E o próximo tópico vai tocar direto na sua identidade, porque muitas vezes Deus permite silêncio e ausência de respostas para reconstruir algo que foi destruído dentro de você. Deus não está apenas te sustentando, Ele está te refazendo. Deus está usando o silêncio para reconstruir sua identidade. Uma das coisas mais perigosas que a dor faz é mexer com a forma como você se enxerga. Ela não ataca apenas o seu ânimo, ela ataca a sua identidade. Você começa a duvidar de si mesmo, começa a se sentir pequeno, começa a se sentir insuficiente. Você olha para sua vida e pensa: eu não sou mais o mesmo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais brilho. E sabe o que é pior? Quando Deus fica em silêncio nessa fase, você começa a acreditar que Ele concorda com essas mentiras. Só que o silêncio de Deus não é a aprovação do sofrimento. O silêncio de Deus é oficina. É o lugar onde Ele trabalha em você sem que você perceba. Muita gente acha que identidade é aquilo que a pessoa faz. Mas identidade não é função. Identidade é essência. E quando Deus decide reconstruir uma pessoa, Ele começa tirando tudo o que ela usava para se definir. Às vezes Deus permite que você perca o controle, perca a segurança, perca o chão, porque Ele quer te mostrar que você não é o que você tem. Você não é o que você conquistou. Você não é o que as pessoas falam. Você é aquilo que Deus diz que você é. E até você entender isso, Deus vai trabalhar. Gideão é um exemplo perfeito. Em Juízes 6, Gideão está escondido, malhando trigo no lagar, com medo. Ele se via como fraco, pequeno, incapaz. Ele mesmo disse: minha família é a mais pobre, e eu sou o menor na casa de meu pai. Ele estava falando a partir da sua realidade, da sua dor, da sua comparação. Mas o anjo do Senhor olhou para ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Percebe? Deus chama de valente alguém que se enxerga como fraco. Isso significa que Deus não te define pelo seu momento. Deus te define pelo seu destino. O problema é que a dor faz você se enxergar pelo agora, mas Deus enxerga pelo propósito. Talvez você esteja vivendo uma fase em que sua identidade está sendo desmontada. Você não se reconhece mais. Você perdeu a alegria, perdeu o ritmo, perdeu a vontade. E isso assusta, porque parece que você está desaparecendo. Mas às vezes você não está desaparecendo. Você está sendo reformulado.
Em Isaías 43:1, Deus diz: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isso é identidade. Deus não diz, tu és forte. Deus não diz, tu és perfeito. Deus diz, tu és meu. O pertencimento vem antes da vitória. E quando você entende que pertence a Deus, sua identidade começa a se firmar de novo. O silêncio de Deus também revela se você estava vivendo por fé ou por sensação. Porque tem pessoas que só se sentem filhas de Deus quando tudo está bem, quando a oração flui, quando a presença é forte, quando o coração está animado. Mas quando o silêncio chega, elas se perdem. Só que Deus permite silêncio para te ensinar que fé não é emoção. Fé é decisão. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é permanecer mesmo quando você não vê nada acontecendo. É continuar acreditando mesmo quando a alma está cansada. E nesse processo, Deus reconstrói sua identidade como alguém que não depende de sinais para confiar. Tem outra coisa poderosa aqui. O silêncio de Deus também serve para calar outras vozes. Porque existem fases em que você estava ouvindo muita gente. Opiniões demais, críticas demais, comparações demais. E essas vozes estavam definindo quem você é. Então, Deus te coloca num lugar onde sobra só você e Ele. E isso é assustador no começo. Mas depois você entende que era necessário. Em Oséias 2:14, Deus diz: Eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus leva para o deserto para falar ao coração. Isso significa que quando Deus te separa, Ele não está te punindo. Ele está te preparando para ouvir o que realmente importa. E talvez hoje você esteja nesse lugar. Você está no deserto, mas não é abandono, é atração. Deus está te puxando para perto. O silêncio não é a ausência de Deus. O silêncio é Deus tirando o excesso para reconstruir o essencial. Você não vai sair dessa fase menor. Você vai sair mais forte, mais firme, mais consciente de quem você é. Porque quando Deus reconstrói a identidade, ninguém mais consegue destruir. E o próximo tópico vai ser a virada emocional mais poderosa do vídeo. Porque existe um dia em que a alegria chega, e quando ela chega, você entende que nada foi em vão. Você percebe que Deus não estava demorando, Ele estava fazendo do jeito certo. Quando a alegria chegar, você vai entender por que foi do jeito de Deus. Existe um momento na vida em que Deus não explica nada antes, mas revela tudo depois. E esse é um dos pontos mais profundos da caminhada cristã. Deus não dá todos os detalhes do processo, porque se desse você não aguentaria. Você tentaria fugir, tentaria controlar, tentaria acelerar, tentaria mudar o caminho. Então Deus permite que você caminhe pela fé. Só que a fé é difícil quando o coração está machucado. A fé fica pesada quando a noite se estende. E você começa a dizer: Senhor, eu só queria entender. Mas Deus muitas vezes responde com silêncio, porque Ele sabe que a explicação não sustentaria você. O que vai sustentar você é a presença dEle. E um dia, quando a alegria chegar, você vai olhar para trás e vai perceber que tudo tinha sentido. É como se você estivesse vivendo capítulos de um livro sem conseguir ler o final. Você só vê a dor do capítulo atual, mas Deus já está vendo o desfecho completo. E por isso, Ele não entra em desespero com o seu processo. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não diz apenas as coisas boas. Diz todas. Até aquilo que te feriu. Até aquilo que te atrasou. Até aquilo que te fez chorar. Deus consegue usar o que foi injusto para construir algo que será glorioso. Mas você só entende isso depois. José passou anos achando que tinha sido esquecido. Mas quando ele finalmente se levanta como governador do Egito, ele olha para os irmãos e diz em Gênesis 50:20: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. Essa frase não nasce em um coração amargo. Essa frase nasce em um coração curado. E é isso que acontece quando a alegria chega. Você não apenas recebe o que esperava,
Você recebe uma nova visão. Você enxerga com olhos espirituais. Você entende que Deus estava usando até a traição para te posicionar. Muita gente acha que a alegria de Deus é apenas um sentimento bom. Mas a alegria que vem do céu é revelação. Ela vem acompanhada de entendimento. Ela vem acompanhada de clareza. Ela vem acompanhada de paz. Por isso, Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria não é apenas emoção, ela é combustível espiritual. Ela te dá força para continuar, força para recomeçar, força para perdoar, força para levantar. E quando essa alegria chega, você entende que Deus estava te preparando para sustentar aquilo que você pedia. Porque tem coisa que Deus não te entrega antes, não porque Ele é cruel, mas porque Ele é sábio. Ele sabe que se te desse antes, você perderia. Se te desse antes, você estragaria. Se te desse antes, você não teria estrutura emocional e espiritual para segurar. Então, Ele espera. Ele espera você amadurecer. Ele espera sua fé crescer. Ele espera seu coração ser tratado. Ele espera você parar de depender de pessoas. Ele espera você se libertar da ansiedade. Ele espera você se tornar alguém mais firme. E isso é doloroso, mas é amor. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. A promessa não diz que Ele fará rápido, diz que Ele fará. E o que Deus faz não vem incompleto. O que Deus faz vem inteiro. O problema é que nós queremos alegria como alívio imediato. Mas Deus quer alegria como transformação definitiva. Você quer sair do vale. Deus quer te ensinar a caminhar com Ele no vale. Porque quando você aprende isso, nenhum vale te destrói mais. E um dia, quando a alegria chegar, você vai perceber que Deus não te deixou sofrer para te quebrar, mas para te construir. Você vai olhar para trás e vai entender por que certas pessoas saíram, por que certas portas fecharam, por que certos planos falharam, por que certas noites duraram tanto. E você vai perceber que Deus estava escrevendo algo que você não conseguiria escrever sozinho. E o próximo tópico vai ser uma chave de libertação para muita gente, porque existe uma prisão que consome a alma. A necessidade de se explicar, a necessidade de ser entendido, a necessidade de provar para os outros que você não é o que eles pensam. Mas a manhã de Deus começa quando você se liberta disso. A manhã de Deus começa quando você para de se explicar para as pessoas. Existe um tipo de sofrimento que não vem apenas da dor que você está vivendo, mas do esforço constante de tentar ser compreendido. Você sofre e ainda precisa justificar. Você chora e ainda precisa fingir que está bem. Você está em uma batalha interna, mas as pessoas olham e dizem: isso é falta de fé. Ou então dizem: você está exagerando. E aí, você não sofre só pelo problema. Você sofre porque ninguém entende o peso que você carrega. E isso destrói a alma lentamente. Porque quando você tenta se explicar demais, você entrega o controle da sua paz para a opinião dos outros. Você começa a viver tentando provar que não está errado, tentando mostrar que está lutando, tentando convencer as pessoas de que você não desistiu. Só que tem um momento em que Deus olha para você e diz: você vai continuar tentando se justificar para quem não tem capacidade de enxergar o que eu estou fazendo? Essa é uma das maiores prisões emocionais da vida cristã. Viver tentando ser aceito, aprovado, validado. Jesus foi incompreendido o tempo todo. Em Marcos 3:21, a própria família de Jesus achou que ele estava fora de si. Imagine isso. Jesus estava no centro da vontade de Deus e ainda assim foi julgado, foi criticado, foi desacreditado. Isso significa que ser criticado não é sinal de que você está errado. Às vezes, é sinal de que você está em uma rota que as pessoas não conseguem entender. E o maior erro que você pode cometer é tentar explicar o que Deus está fazendo para quem não tem discernimento espiritual. Porque nem todo mundo merece acesso ao seu processo. Tem pessoas que não querem entender você. Elas querem apenas ter razão sobre você. E se você tentar se justificar para essas pessoas, você vai se desgastar até perder a alegria. Provérbios 29:25 diz: o medo do homem armará laços,
O medo do homem é o medo da opinião, é o medo do julgamento, é o medo de ser rejeitado. E isso vira um laço, uma armadilha que prende a mente. Tem gente que não consegue avançar porque está presa no que os outros vão pensar. E aqui está a chave. A manhã de Deus começa quando você entende que não precisa mais provar nada para ninguém. Deus já sabe quem você é. Deus já sabe o que você tem enfrentado. Deus já viu suas lágrimas. Deus já viu sua luta. Então por que você está se desgastando tentando convencer quem não te conhece de verdade? Em 1 Samuel 16:7, Deus diz: "O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração." Isso significa que o julgamento das pessoas sempre será limitado. Elas não veem o que você ora escondido. Elas não veem o que você enfrenta quando ninguém está perto. Elas não veem as batalhas mentais que você vence sozinho. E mesmo assim elas opinam, e você precisa aprender a não permitir que a voz de quem não te conhece seja mais alta do que a voz de Deus. Existe uma libertação quando você para de se justificar. Existe uma paz quando você aceita que nem todo mundo vai entender. E existe um amadurecimento quando você percebe que não precisa ser compreendido por todos para estar certo diante de Deus. Jesus, em Isaías 53:7, é descrito como alguém que foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Ele não se explicou. Ele não tentou convencer. Ele sabia quem era. Ele sabia de onde vinha. Ele sabia para onde ia. E é isso que Deus quer construir em você. Uma identidade tão firme que críticas não te derrubem. Um coração tão sólido que julgamento não te paralise. Uma fé tão madura que a opinião humana não te desvie. Porque a verdade é essa: quem está vivendo o propósito de Deus vai ser mal interpretado em algum momento. Sempre. E se você não aprender a lidar com isso, você vai tentar agradar pessoas e perder a direção. Gálatas 1:10 diz: "Se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo." Isso é forte, porque agradar pessoas pode ser uma idolatria disfarçada. Você acha que está sendo humilde, mas está sendo preso, e Deus quer te libertar. Quando você parar de se explicar para quem não merece, você vai começar a ouvir mais claramente a voz de Deus. Você vai recuperar energia, você vai recuperar paz, você vai recuperar foco. E isso é o início da manhã. E o próximo tópico vai tocar em algo profético. A sua dor não termina em você. Deus vai transformar o seu choro em testemunho. E o que hoje parece vergonha vai se tornar força para levantar outras pessoas. Quem chora hoje será a testemunha que vai fortalecer outros amanhã. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio, principalmente quando estão no fundo do poço. Por que Deus permitiu isso comigo? E quando a dor dura muito, essa pergunta vira quase uma acusação. Deus, por que comigo? Só que existe algo que muda completamente a forma de enxergar o sofrimento. Nem toda dor é apenas sobre você. Algumas dores são preparação para a missão. Algumas lágrimas são sementes de um testemunho que vai salvar pessoas. Você pode não perceber agora, mas o que você está vivendo está formando dentro de você uma autoridade espiritual que você nunca teria se tudo fosse fácil. Porque tem conselhos que não saem da teoria, saem da experiência. Tem palavras que não saem de livros, saem de cicatrizes. Tem unção que não nasce de conforto, nasce de sobrevivência. Em 2 Coríntios 1:3-4 está escrito que Deus nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar os outros com o mesmo consolo que recebemos. Isso significa que Deus não desperdiça a sua dor. Deus transforma o que você sofreu em ferramenta de cura para outras pessoas. Você chora hoje, mas amanhã você vai ser resposta para alguém. Você chora hoje, mas amanhã você vai olhar para uma pessoa destruída e vai dizer: "Eu entendo você, eu já passei por isso, e eu estou aqui de pé porque Deus me levantou." E quando você disser isso, não vai ser apenas uma frase, vai ser uma palavra viva, vai ser um testemunho carregado de verdade. E sabe por que isso é poderoso? Porque o mundo está cheio de gente que fala de fé, mas não viveu pressão. Está cheio de gente que prega esperança,
mas nunca foi quebrado. Mas quando alguém que sofreu fala, o céu confirma, porque aquela palavra vem com peso. É por isso que Deus permite que algumas pessoas passem pelo vale. Porque Deus sabe que você tem estrutura para atravessar e depois levantar outros. O próprio Davi foi assim. Antes de ser rei, ele foi perseguido. Antes de ser honrado, ele foi humilhado. Antes de sentar no trono, ele teve que se esconder em cavernas. E o que Deus estava fazendo com Davi não era apenas preparando um rei, era preparando um homem que entenderia o coração dos quebrados. Salmos 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Esse versículo não é apenas para consolar, é para formar um tipo de pessoa. Alguém que sabe que Deus se aproxima quando ninguém mais se aproxima. E quando você vive isso, você se torna alguém diferente. A sua dor vai te dar sensibilidade, vai te dar compaixão, vai te dar discernimento, vai te dar profundidade, vai te dar uma fé que não depende de cenário. E isso é raro, isso é precioso. Porque tem gente que só sabe falar de Deus quando tudo está bem. Mas Deus está levantando pessoas que conseguem falar dele no meio da tempestade. E essas pessoas se tornam faróis. Talvez você esteja chorando hoje, mas Deus está escrevendo um testemunho que vai impactar sua família, seus filhos, seus amigos e até pessoas que você nunca vai conhecer pessoalmente. Apocalipse 12:11 diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Isso significa que o testemunho tem poder de guerra espiritual. O testemunho destrói mentiras. O testemunho quebra cadeias. O testemunho dá esperança para quem estava prestes a desistir. E Deus não quer que você sobreviva só para ficar bem. Deus quer que você sobreviva para vencer e inspirar outros a vencer. Isso é propósito. E eu sei que você talvez não queira ouvir isso agora. Porque quando a dor aperta, a pessoa só quer alívio, só quer paz, só quer descanso, só quer que pare de doer. Mas Deus está dizendo, eu estou formando algo em você que vai ser maior do que esse sofrimento. Em Isaías 61:3, a palavra diz que Deus dá óleo de alegria em vez de pranto. Mas não é só isso. Ele transforma pessoas quebradas em árvores de justiça, plantadas pelo Senhor, para que Ele seja glorificado. Ou seja, Deus não quer apenas tirar você da dor. Ele quer transformar você em alguém firme, forte e frutífero. E quando a sua alegria chegar, ela não será apenas alegria. Ela será mensagem, ela será prova, ela será testemunho vivo. E o próximo tópico vai te dar uma esperança imediata, porque existe um sinal que muitas pessoas ignoram. O fato de você ainda estar aqui, ainda estar assistindo, ainda estar buscando, ainda estar tentando, já é prova de que Deus está te sustentando. Prova de que a alegria está chegando. Você não desistiu. Você talvez não perceba isso, mas o simples fato de você ainda estar aqui é um milagre silencioso. O fato de você ainda estar tentando, ainda estar respirando, ainda estar buscando uma palavra, ainda estar lutando para não afundar, já é um sinal claro de que Deus está te sustentando. Porque se dependesse apenas da sua força, você já teria parado faz tempo. Tem pessoas que olham para você e acham que você está bem, mas só você sabe quantas vezes você quase desistiu. Quantas vezes você pensou em largar tudo. Quantas vezes você sentiu vontade de sumir, de se isolar, de não falar com ninguém. Quantas vezes você orou dizendo, Deus, eu não aguento mais. E mesmo assim você está aqui. Isso não é sorte. Isso não é acaso. Isso é sustento divino. Em Lamentações 3:22-23, está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Ou seja, se você não foi consumido, se você não foi destruído, se você não desabou completamente, é porque Deus renovou misericórdia sobre você. Talvez você não viu portas se abrirem ainda. Talvez você não viu a resposta chegar. Talvez você ainda não viu a alegria que Salmos 30:5 promete. Mas uma coisa você precisa reconhecer. Deus te segurou na noite.
E se ele te segurou na noite, é porque ele não terminou a obra. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Deus não começa algo para abandonar no meio. O homem abandona, as pessoas abandonam, mas Deus não. A Bíblia mostra que existem momentos em que você não tem mais força para caminhar e Deus te carrega. Isaías 46:4 diz: Eu vos carregarei, eu vos sustentarei, eu vos salvarei. Isso é promessa direta. Deus não diz, talvez. Deus diz, eu vou sustentar. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você não está avançando como queria, mas você está sendo sustentado. E isso já é vitória. O inimigo quer que você olhe para a sua vida e diga, eu não conquistei nada. Mas Deus quer que você olhe e diga, eu sobrevivi. Porque sobreviver em tempos difíceis é sinal de fé. Tem gente que pensa que fé é só quando você sente alegria. Mas fé de verdade é quando você não sente nada e mesmo assim permanece. É quando você não tem motivação e mesmo assim não larga Deus. É quando você não vê saída e mesmo assim não se entrega. Hebreus 10:35-36 diz: Não abandoneis a vossa confiança, porque necessitais de paciência. Isso significa que existe um tipo de vitória que não vem pela rapidez, vem pela perseverança. E a perseverança é a prova de que você está sendo fortalecido por dentro. Você está aqui, você está ouvindo, você está buscando. Isso significa que Deus ainda está te chamando. E isso é poderoso, porque quando Deus vai trazer uma manhã, Ele primeiro fortalece quem está na noite. Ele primeiro sustenta a mente. Ele primeiro segura o coração. Ele primeiro impede você de quebrar totalmente. Talvez você esteja dizendo, eu estou fraco. Mas Deus está dizendo, você está resistindo. E resistência espiritual é algo que o céu honra. Em Tiago 4:7 está escrito, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir não é vencer com força. Resistir é permanecer firme mesmo com lágrimas. Resistir é continuar crendo mesmo sem sinais. Resistir é não abandonar a fé mesmo quando a alma está cansada. E você resistiu. E sabe qual é a verdade? Tem um tipo de alegria que só chega para quem não desistiu. Tem um tipo de manhã que só nasce para quem permaneceu de pé na escuridão. Por isso, o fato de você ainda estar aqui é um sinal profético. A sua história não terminou. A sua noite não será eterna. E a alegria não vai chegar como uma emoção fraca. Ela vai chegar como resposta. E no próximo tópico, você vai entender algo ainda mais profundo. O choro não é o fim da história, é o som da transição. É o sinal de que Deus está mudando a estação da sua vida. O choro não é o final da história, é o som da transição. Você já percebeu que as mudanças mais importantes da vida quase sempre doem? Ninguém atravessa uma transição profunda sem sentir alguma coisa. Quando Deus muda uma estação, Ele não muda apenas o cenário ao redor. Ele muda o que está dentro. Ele mexe com estruturas internas, mexe com pensamentos, mexe com emoções, mexe com convicções. E por isso, muitas transições vêm acompanhadas de lágrimas. O choro não é apenas sofrimento. Muitas vezes, o choro é o som do que está saindo. É o som de um ciclo se encerrando. É o sinal de que algo dentro de você não aguenta mais viver do mesmo jeito. A Bíblia mostra que Deus trabalha por estações. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantar e tempo de colher. Isso significa que o choro não é um destino, é uma fase, é uma estação. E estações não duram para sempre. Mas quando você está dentro dela, parece eterno. É por isso que Salmos 35 é tão poderoso. Ele não diz que o choro não virá. Ele diz que ele pode durar uma noite. Ou seja, ele tem limite. A noite tem limite. O sofrimento tem limite. A estação tem limite. Só que existe algo que você precisa entender. Antes da manhã nascer, a noite fica mais fria. Antes do amanhecer, parece que a escuridão fica mais intensa. E isso é exatamente o que faz muitas pessoas desistirem no momento errado.
Elas desistem quando a virada está próxima. E sabe por quê? Porque a transição é desconfortável. Você não está mais no lugar antigo, mas ainda não chegou no novo. Você não é mais quem era, mas ainda não se tornou completamente quem Deus quer que você seja. Você sente que perdeu coisas, mas ainda não recebeu o que vai substituir. Esse é o momento mais perigoso. O momento do meio. É o momento em que a pessoa pensa: eu não tenho mais forças para continuar. Mas é também o momento em que Deus está fazendo o que mais importa. O povo de Israel viveu isso no deserto. Eles saíram do Egito, mas ainda não tinham chegado na terra prometida. E o deserto era exatamente esse lugar de transição. Um lugar onde Deus não permitia que voltassem para trás, mas também não entregava tudo de uma vez. E o que Deus estava fazendo ali? Ele estava mudando a mentalidade deles. Ele estava tirando o Egito de dentro deles. Êxodo 16 mostra que o povo reclamava porque estava entre o passado e o futuro. E essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Elas estão vivendo um meio tempo. E esse meio tempo gera choro. Mas o deserto não era castigo, era treinamento. Deus queria que eles aprendessem a depender, queria que aprendessem a confiar, queria que aprendessem a obedecer, porque a terra prometida exige maturidade. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Você está numa transição. Deus está encerrando um ciclo, mas ainda não revelou completamente o novo. E isso faz você se sentir inseguro, confuso, vulnerável. Só que deixa eu te falar uma coisa. Transição não é sinal de abandono. Transição é sinal de movimento. Se Deus está mexendo, é porque Ele está mudando. Se Deus está tirando, é porque Ele vai colocar algo melhor. Se Deus está fechando, é porque existe uma porta que você ainda não viu. Isaías 43:19 diz: Eis que farei coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebereis. Deus está dizendo: eu já estou fazendo, mesmo que você ainda não esteja percebendo. A coisa nova já começou, mesmo que você ainda esteja chorando. E o choro, nesse caso, é como uma despedida. Uma despedida do que te machucou, do que te prendeu, do que te limitou. Uma despedida da versão antiga de você. Porque para nascer uma nova fase, algo precisa morrer. E isso dói. Mas o que você chama de perda pode ser Deus te libertando. O que você chama de atraso pode ser Deus te reposicionando. O que você chama de tristeza pode ser o céu preparando seu coração para receber o que vem. O choro é o som da transição. É o barulho do velho indo embora. É o ruído de um ciclo se encerrando. E isso significa que amanhã está mais perto do que você imagina. E agora, o próximo tópico é o mais decisivo de todos. É a conclusão que vai selar tudo isso no seu coração. Porque a noite termina, mas a promessa permanece. Deus não volta atrás no que Ele falou. Conclusão impactante. A noite termina, mas a promessa permanece. Se você chegou até aqui, eu quero que você entenda uma coisa com clareza. A sua dor tem sido real. As suas lágrimas têm sido reais. O seu cansaço não é exagero. O peso que você carrega não é drama. Deus viu cada noite em que você deitou com o coração apertado. Deus viu cada momento em que você tentou ser forte, mesmo estando quebrado por dentro. Deus viu cada oração que você fez sem palavras, apenas com lágrimas. E a palavra continua de pé. Salmos 35. Não é um versículo para enfeitar a Bíblia. É uma promessa para sustentar a sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a noite tem limite. A dor tem limite. O sofrimento tem prazo. Mas a promessa de Deus não tem data de validade. E talvez você diga: mas eu já estou há muito tempo nessa noite. Só que eu preciso te lembrar de algo espiritual. A noite pode parecer longa para quem está dentro dela, mas ela não tem autoridade para impedir o amanhecer. Porque o amanhecer não depende da noite. O amanhecer depende de Deus. Deus não te trouxe até aqui para terminar na dor. Deus não te sustentou até aqui para te abandonar agora. Deus não te fez sobreviver a tantas coisas para você parar no meio do caminho. Se você ainda está de pé,
é porque existe propósito. Se você ainda está respirando, é porque existe promessa. Se você ainda sente dor, é porque você ainda está vivo por dentro e Deus ainda está trabalhando. E eu quero falar isso com toda a autoridade da palavra. O céu não se esqueceu de você. Isaías 49:15-16 diz: Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Isso significa que você não está apenas na memória de Deus. Você está marcado. Você está registrado. Você está nas mãos dele. E quando Deus marca alguém, nenhuma noite pode apagar. Talvez você esteja olhando para a vida e pensando que perdeu tempo, que perdeu anos, que perdeu oportunidades. Mas Joel 2:25 traz uma promessa que poucos conseguem crer quando estão feridos. Restituirei os anos que foram consumidos. Deus não restitui apenas coisas. Deus restitui tempo. Deus restitui alegria. Deus restitui paz. Deus restitui dignidade. O que você chama de tempo perdido, Deus chama de tempo preparado. Você não sabe o que Deus está alinhando no invisível. Você não sabe quais portas Ele está abrindo agora enquanto você chora. Você não sabe quantas vezes Ele já te livrou de algo que você nem percebeu. Você não sabe quantas coisas Ele já moveu nos bastidores para fazer a sua manhã chegar do jeito certo. Porque Deus não faz nada pela metade. E eu preciso te dizer isso como um pastor que conhece a palavra e como alguém que entende o coração humano. A noite não define você. O sofrimento não é seu sobrenome. A dor não é sua identidade. Você não foi chamado para viver preso em tristeza. Você foi chamado para viver debaixo de promessa. E a alegria que Deus está trazendo para você não é uma alegria frágil. Não é uma alegria que depende de dinheiro, de pessoas, de aprovação ou de circunstâncias. É uma alegria que vem do Espírito. Uma alegria que te firma por dentro. Uma alegria que ninguém rouba. João 16:20 diz que Jesus falou: O vosso choro se converterá em alegria. Ele não disse que você vai esquecer o que viveu. Ele disse que vai converter. Converter significa transformar. O choro vira força, a dor vira testemunho, a ferida vira cicatriz, e a cicatriz vira prova de que Deus te curou. Então, o que você viveu não foi o fim, foi o processo. E se hoje você está na noite, eu quero que você faça algo agora, não amanhã, não quando sentir vontade. Agora, coloque sua fé em ação. Salmos 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entregar não é entender. Entregar é confiar mesmo sem entender. Entregar é dizer: Deus, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E é essa entrega que muda tudo, porque quando você entrega, você sai do controle e entra no cuidado. Quando você entrega, você sai da ansiedade e entra na paz. Quando você entrega, você sai do medo e entra na confiança. E eu quero declarar sobre você: essa noite está acabando. Essa fase está mudando. Esse ciclo está se encerrando. Deus está preparando uma manhã que vai apagar o peso dessas lágrimas. Não porque você merece, mas porque Deus é fiel. E eu quero que você guarde essa frase no coração. O céu não trabalha com pressa, mas também não trabalha com atraso. Deus trabalha com propósito. E quando Ele decide virar a página, ninguém segura. Agora, se essa palavra falou com você, faça uma coisa simples, mas poderosa. Escreva nos comentários: a minha alegria vai chegar. Não como uma frase bonita, mas como um ato de fé. Porque quando você declara, você ativa a esperança. Quando você declara, você rompe com a mentira do desespero. E eu vou orar por você. Senhor, visita essa pessoa agora. Entra nessa casa, entra nesse quarto. Toca esse coração cansado, enxuga essas lágrimas, restaura a esperança. Que toda opressão caia, que toda tristeza profunda seja quebrada. Que todo espírito de desânimo seja repreendido em nome de Jesus. Cumpre a tua palavra. Faz nascer amanhã. Faz chegar a alegria.
e que essa pessoa ainda testemunhe que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém.